Neossoro e corticoides nasais. Renato, eles são a mesma coisa? Eles viciam? Qual as diferenças entre eles? Pessoal, vamos aqui falar sobre os vasoconstritores nasais, que é Neossoro, Naridrim, Frenal, Afrin, Aturgil. Esses são vasoconstritores nasais. E diferenciá-lo dos corticoides nasais, Noex, Buzonide, Avamis, Nasonex, Dimista. Enfim, existem vários corticoides nasais. E aí, uma dúvida que eu recebo aqui no dia a dia, nas redes sociais e no próprio consultório é: Renato, quais as diferenças entre eles? Esses corticoides nasais viciam como esses vasoconstritores nasais? Como é que eu faço e qual a situação de cada um deles? Então é isso, pessoal. Então, antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. O nosso canal está crescendo dia a dia, a gente já passou aí de 13 milhões de visualizações ao longo desse período de canal que a gente já tem. Já somos quase 200 mil inscritos, então não perde a oportunidade, se inscreve no nosso canal para você receber conteúdos semanalmente na área da otorrino. Tá bom, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Diferença entre os vasoconstritores nasais dos corticoides nasais. Ou seja, quais as diferenças entre Neossoro, Naridrim, Afrin, Frenal, Aturgil, que são os vasoconstritores nasais, dos corticoides nasais. Noex, Buzonide, Avamis, Nasonex, Dimista, enfim. Então, o pessoal faz muita confusão e uns têm medo de que se viciem nessas medicações, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A gente já sabe, sem dúvida, que esses vasoconstritores nasais, tipo Neossoro, trazem muitos malefícios se utilizados por muito tempo. Com certeza, eles causam uma coisa chamada rinite medicamentosa, não tem dúvida. Ou seja, esses vasoconstritores nasais do tipo Neossoro, eles entopem o seu nariz, se você utilizados por longo tempo, tá bom? Então, assim, é uma falsa percepção de alívio imediato, que quando o paciente coloca a medicação no nariz, desentope ele instantaneamente. Só que quando esse efeito passa, os cornetos nasais que foram encolhidos, eles voltam a ficar crescidos, piores do que antes de colocar a aplicação do remédio. O que é que acontece? A pessoa coloca mais medicação e ele vai fazendo isso diariamente e vai inflamando cada vez mais essas medicações. Por isso, a gente não utiliza essas medicações, a gente não prescreve essas medicações rotineiramente, pelo alto risco do paciente ficar dependente desse remédio. E infelizmente são remédios que são vendidos abertamente nas farmácias e tem custo baixo, ou seja, os pacientes compram de 5, 10 frascos de uma vez só, colocam um no bolso, outro perto do travesseiro da cama, um já fica dando na mão, bota lá em cima da mesa do restaurante, que a gente costuma ver, o paciente lá com o Neossorozinho em cima da mesa. Enfim, pessoal, não é recomendável. Se você faz uso dessas medicações frequentemente, procure o seu médico otorrino para fazer o tratamento correto, tá bom? Renato, e quando é que eu poderia utilizar esses Neossoros? Meus amigos, a gente até pode fazer uso desses vasoconstritores nasais em determinadas situações, como por exemplo, você pegou um quadro gripal, está bem resfriado, está tudo obstruído, e aí você vai dormir, fica mais obstruído, vai deitar, né? E aí você pode fazer essas medicações, tipo Neossoro, até no máximo 5 a 7 dias. Né? Tem paciente utilizando há anos. Outro dia eu atendi aqui um senhor de 65 anos que as filhas trouxeram, que não aguentava mais ver seu pai usando esse Neossoro há mais de 30 anos. Então, pessoal, o coração fica muito sobrecarregado com essas medicações. O paciente tem palpitação, taquicardia, aquela sensação ruim no peito, porque realmente é um esforço no coração muito grande. Quando o paciente faz uso dessa medicação e é jovem, né, ele até aguenta ali o baque, vamos dizer assim, ele até aguenta ali, o coração suporta bem. Só que ele vai utilizar essa medicação para a vida toda, né, tem que parar para pensar, pô, daqui a 10 anos eu vou utilizar, eu vou ainda estar com essa medicação? Então, pessoal, eu recomendo fortemente, vá no médico otorrino, procure um colega para
tratar de forma correta, saber o que é que está obstruindo seu nariz, se são só os cornetos, se é o desvio de septo do nariz, se é um pólipo nasal, enfim, tem que saber a causa. E aí, a partir da causa, faz o tratamento. Tá bom? Então, agora a gente vai para os corticóides nasais. Esse é o medo das pessoas. Renato, eu vou me viciar nos corticóides nasais, né? O Noex, Buzonide, Avamys, Nasonex, enfim, tem vários. Não, pessoal, não. Você não vai se viciar nesses corticóides nasais. Não tem perigo de você, assim, é um risco de você ficar viciado nesses corticóides nasais, certo? Então, vamos lá. Os corticóides nasais, eles têm um efeito anti-inflamatório. Ou seja, ele vai pegar aquele seu nariz que está todo inflamado e vai desinflamar ao longo do tempo. Por isso ele é uma ótima opção de tratamento para as rinites alérgicas e não alérgicas também, certo? Então, os corticóides nasais são bastante utilizados pelos otorrinos, pediatras, alergologistas, pelo seu alto potencial de resolutividade das rinites alérgicas. Ele tem uma boa resposta. Só que, ao contrário dos vasoconstritores nasais, eles não têm aquele efeito imediato. Por isso que muitas pessoas até abandonam essas medicações, tá? Para você ter uma ideia, essas medicações, eu trouxe até aqui um exemplo do frascozinho delas, ó. Eles vão começar a ter um melhor efeito, né, no segundo, terceiro dia e o potencial máximo lá no quinto dia, por exemplo. Por isso que você tem que fazer um tratamento, tá? E outra, esses corticóides nasais, os otorrinos costumam passar por alguns meses, ou seja, ele não vai trazer efeitos colaterais importantes, tá? Claro que você deve fazer o acompanhamento, o ajuste de dose, né? Também não vai ficar fazendo o tempo todo, o ano todo, como eu vejo muita gente aqui que chega no consultório fazendo. Renato, eu estou fazendo esse spray nasal há 1, 2 anos. Né? Em casos específicos, a gente vai ter pacientes, por exemplo, pacientes que têm pólipos no nariz, que é uma doença inflamatória crônica, vai ficar praticamente dependente, não dependente, mas vai ficar utilizando essa medicação por muito tempo para controlar esses pólipos. Mas, num quadro de rinite alérgica, que está mais acostumado aqui no dia a dia, né, a gente vai fazendo essas medicações 2, 3 meses, até 5, 6 meses, a depender de cada caso. Porque o objetivo do tratamento da rinite é controlar a doença, deixar ela quieta, sem dar os sintomas mais importantes, né? Por isso que a gente recomenda esse tratamento um pouquinho mais prolongado. Que, inclusive, um dos tratamentos que a gente passa para o paciente parar de usar o Neosoro são os corticoides nasais. Ele vai fazer parte da prescrição da gente para fazer com que os cornetos do nariz que foram inflamados pelos Neosoros aí da vida, ele vai desinflamar, dando aquele alívio na respiração desses pacientes que tiveram uma rinite medicamentosa, por exemplo. Então, pessoal, são medicações completamente diferentes, com funções diferentes. Os vasoconstritores nasais têm aqueles efeitos mais imediatos, né, que causam aquele vício, aquela dependência e que causam uma coisa chamada rinite medicamentosa, ou seja, que vai entupir seu nariz. Já os sprays de corticoides nasais são excelentes anti-inflamatórios, bastante utilizados no tratamento das rinites alérgicas, das próprias sinusites. Ele faz parte do tratamento. Então, assim, e não vai causar dependência, pouquíssimos efeitos colaterais, pode ser utilizado aí por meses, tá certo? Então é isso, meus amigos, é isso, é mais um vídeo falando sobre a diferença entre vasoconstritor nasal e os corticoides nasais. E aí eu pergunto para vocês usam algum desses vasoconstritores nasais ou estão utilizando algum desses corticoides nasais? Coloca aqui nos comentários. Então é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!